né, Bianca? Fola. Delícia, eu já vou passar os ingredientes, porque tem para todos os gostos. A técnica, ela vai ensinar a técnica pra gente fazer um grelhadinho delícia, igualzinho de restaurante. Só que na casa da gente com os utensílios que nós temos, exatamente, né? A gente vai precisar de 500 gramas de bifes, não muito finos. Azeite, sal, pimenta do reino, 50 gramas de manteiga, um dente de alho e um ramo de tomilho. Lembrando que também faremos opção de grelhado com salmão. Salmão e Saint-Peter. E Saint-Peter. Isso. Tudo delícia. Diga. A primeira coisa que eu queria falar para o pessoal que está em casa é que existem 4 coisas que a gente tem que respeitar para fazer um bom grelhado. A gente precisa que a frigideira esteja bem quente. Eu não posso colocar numa frigideira mais ou menos. Coloca a mão aqui perto. Eu tô sentindo aqui o calor. Tá sentindo? A frigideira tem que estar quente, pronta para receber a proteína. Tá, frigideira quente. A gente tem que temperar os bifinhos na hora que for fazer. Não pode temperar muito antes. Tá. A gente precisa que a proteína não esteja gelada. Ela pode ter sido tirada um pouquinho antes da geladeira, para ela já perder um pouco de temperatura. Seja carne ou peixe? Seja carne ou peixe. Tá. E a gente tem que virar só uma vez, tem que controlar a ansiedade para a gente virar esse bife só uma vez. Então esses 4 itens são a técnica. Eu vou fazer 4... Frigideira pelando, quente. Não pode temperar antes, não pode estar gelado. E virar só uma vez. E virar só uma vez. Vamos lá? Tá, bora. Então, ó, aqui eu tenho uns bifes de mignon. Peixe também? Virar só uma vez? Também. A gente vai grelhar dos 2 ladinhos e vocês vão ver como que é simples. Vai ficar bem facinho para todo mundo entender aqui, tá? Então a gente vai colocar... Aqui tem filé mignon. Ai, que e gostoso. Ali a gente tem o bife de costela, tá? Então a gente coloca sal e pimenta. Nossa, gente, que segunda-feira maravilhosa, não é mesmo? Não é mesmo? Adorei, não é mesmo? Ó, fiozinho de azeite. Sal, pimenta, fiozinho de azeite. Não pode com pimenta, não põe, não tem problema. Eu espalho a gordura no bife. Isso não na também frigideira. É uma dica legal, porque a gente não vai colocar muito óleo em excesso, porque o grelhar é com o mínimo de óleo possível, tá? Então a gente vai temperar os bifes aqui um a um. Colocamos a pimenta e o azeite também só na peça de novo. Dos 2 lados. Tá? Então a frigideira tá bem quente e eu gosto de falar que a comida fala com a gente. Quando a gente colocar aqui, a gente vai ouvir o bife falando com a gente, ó. Tipo, essa frigideira tá perfeita. Nossa, até fumaça. Tem perigo da frigideira ficar quente demais? A gente tem que conseguir chegar pertinho e logo tirar, tá? Essa dica é boa. A gente consegue pôr a mão 3, 4 segundinhos e aí fica quente. Tá? Eu vou fazer a mesma técnica aqui com os bifes de costela. Até agora tá falta só o último item da seleção de dicas, que é virar uma vez só. Virar só uma vez, exatamente. Tá? Então a gente põe sal, passa com a mãozinha. E aqui a frigideira também vai falar. Não pode ficar virando, senão fica dura. Na realidade, enquanto ele fica aqui paradinho, eu vou te contar uma historinha que as pessoas vão entender facinho porque que a gente não pode virar. Tá. A gente tem uma carne, certo? Que é composta por água também. Quando a gente encosta esse bife, esse pedaço de carne na frigideira, a parte que encosta na frigideira, a água começa a ir para cima para evaporar. Então a umidade da água sobe. Faz todo sentido. A umidade da carne sobe. Por isso que quando a gente vira só uma vez, faz o inverso, de baixo para cima, e a umidade fica toda no meio. Uma coisa que eu gosto de falar também, eu coloquei numa ordem meio que de relógio, você escolhe a ordem que você quiser, porque eu sei qual bife eu tenho que virar primeiro. Esse foi o primeiro bife que eu coloquei. Foi, depois você veio pra cá, pra cá, pra cá. Eu vou colocando, aí eu vou virar esse, depois eu vou virar esse, depois eu vou virar esse. E aqui esse foi o primeiro. Então esse vai ser o primeiro a ser virado. Exatamente. E o interessante da gente mostrar a frigideira dentro é que a carne vai ficando opaca, de baixo para cima. Então o processo de reação de Maillard, que a gente chama, que é a caramelização dos açúcares da carne. Eita, que ficou bonito, hein? Estudou, tá na ponta da língua. A caramelização do açúcar que toda a carne tem, o salmão tem, o Saint-Peter tem, tanto que eles ficam morenos sim quando a gente faz grelhado, tá acontecendo agora.
Por que a gente não tá fazendo frango? Frango é outra técnica? O frango também acontece. A única diferença é que no frango eu não posso esperar que ele esteja muito úmido no meio, porque o frango a gente não come cru. Então, as carnes vermelhas e os peixes, se eles estiverem um pouquinho úmido dentro, não tem problema, porque são proteínas que a gente come mal passado. O frango tem. O frango não, tá? Ele tem que estar bem mais seladinho. Então, a gente vai começar a virar. Como eu sei a hora... Ai, que lindo! Como eu sei a hora de virar? Você consegue ver que o opaco da carne está quase no meio da peça? Exato, ó. Tá vendo que o opaco tá subindo? Sim. A temperatura tá chegando mais para dentro da peça. E a água está subindo. Então, quando eu viro mais uma vez aqui, ó, uma vez. Última e final. Última e final. Eu tenho um pouco de vontade de virar mais vezes, porque eu sou um pouco ansiosa. E a lateralzinha, Bi? Então, a lateralzinha, quando o bife é um pouco mais alto, tipo o corte de medalhão que se chama Chateaubriand, um corte de filé mignon que se chama Chateaubriand, a gente pode grelhar os lados primeiro e depois colocar de um lado e do outro. Então, o bife vai assim? Pra gente grelhar primeiro Sabe quando vai fazer aquele corte de... Tornedo? Isso, tornedor. Você grelha dos lados como se fosse uma rodinha, depois você põe de um lado e do outro. Entendeu? Quer que eu mostre com um pedacinho? Quero. Ó, se fosse um medalhão, o tornedor, o corte mais alto, a gente colocaria ele assim de lado. Deixaria de lado. Tá. O que pode ser feito aqui agora, se o seu convidado não gostar de carne muito mal passada, tá? Tá. A gente vai rodando, ó. É 1 a 1. É 1 a 1. Tá. Tá? Aqui eu vou virar o nosso primeiro pedaço de bife de costela. Muito lindo. Muito lindo. E eu vou virar de novo. Ela vai fazer salmão também, tá, gente? Pra quem não gosta de carne. É a gordura, esse amarelinho, que parece um cheddar? É uma gordura entremeada que essa peça tem. Aqui a gente tem uma parte da carne que é um pouco mais molinha, que ela tem mais gordura entremeada. E aqui é a parte mais rígida. Quando a gente cortar a peça, vai dar pra ver bem a diferença. Aqui já é um ponto de medalhão mal passado pro ao ponto. Aqui já tá rosinha dentro. Onde você quer pôr? E você quer que eu corte um? Deixa eu só finalizar com a manteiga, ó. Você vai colocar assim, num prato? Aqui tá grelhado, tá pronto. Mas aqui eu vou ensinar um tchan mais de chefe de cozinha de restaurante. Queremos o tchan. A gente põe manteiga. Vai sujar o fogão? Vai. Vai. Vai sujar o fogão. Não adianta dizer que não vai, porque vai. Um dentinho de alho só. Dá uma porradinha nele, com casca e tudo. Se tampar, estragou tudo, porque aí a umidade... Vai fazer água, exatamente. E um raminho de... Tomilho. Tomilho. É tomilho? Tomilho. Olha o cheiro que vai subir nisso. Já subiu. E aí, qual que é a técnica? Eu vou... Vê se eu tô atrapalhando alguém aí. Não. Eu vou umedecer com essa manteiga saborizada. Tá vendo que a manteiga vai ficando moreninha? Ela dá gosto de amêndoas na nossa carne. Desliga o fogo nessa hora? Se você gostar de carne ao ponto para mal passada, sim. Se você quiser um pouquinho mais bem passada, você vai regando. E não tem perigo da manteiga queimar? Não, até ela ficar moreninha, ela ainda serve, que chama o famoso ponto noisette, né? Aqui eu vou desligar. Ah, esse é o famoso ponto noisette. Isso, que o pessoal, ele dá um... Você tá sentindo um cheiro de amêndoas? Eu tô sentindo. E aí, quanto mais eu quero... cheiro gostoso. Não é simples, mas ao mesmo tempo cheio de detalhes, mas que dá pra fazer tranquilamente. Aí o que você ia falar? Se eu quiser mais? Se você quiser mais moreninho, em alguns lugares as pessoas colocam um pouquinho no forno, se você não gostar de carne mal passada. Mas isso é técnica de restaurante. A dona de casa aqui, eu vou mostrar dentro para a pessoa poder entender. Quanto mais minutos eu deixar de cada lado, mais bem passado vai ficar. Tá. Aqui eu acho que eu deixei 2,30 e 2,30, tá? Confesso que eu perdi a noção. Fiquei inebriada com a técnica. Ó, eu posso pôr as frigideiras aqui? Pode. Porque eu já vou esquentar as outras para eu não para fazer o salmão. Para eu não tomar muito tempo de vocês depois. Então aqui a gente já vai colocar também. Também no salmão a frigideira tem que estar naquele ponto. Exato. Conta 1, 2, no 3 tirou, no 3, tá bom. tira, tá bom.
tá? Tá dando pra filmar? Beleza. Então, ó, aqui, ó, a gente vai ter uma carne. Nossa. Pedi pra você virar pra lá. Isso, olha Tá esse bom. ponto. Esse ponto Sabe é como que esse ponto aqui é o mal passado pra menos? ótimo, como eu gosto. Ao ponto pra menos, desculpa, ele não tá tão azul, porque tem uns pontos de carne que ficam azuis no meio. Aí é como os franceses gostam de comer, que chama au bleu, né? Que é o ponto azul. Mas o mais interessante de mostrar é que a gente consegue ver exatamente marrom, mais clarinho escuro, mais clarinho escuro. Quer dizer que ficou os mesmos minutos de um lado e os mesmos minutos de outro. Então, a concentração de suculência da carne está toda nessa parte vermelha. Eu vou pegar um pedacinho porque eu não vou me aguentar. Tá, por favor. Não vou me aguentar. Se eu tiver um bifinho mais fino, ele vai estar um pouquinho menos vermelho, tá? E a gente sempre fala que as pessoas podem deixar a carne esperar um pouquinho. Porque na hora que você põe no fogo forte, a água vai para lá. Aí você vira, a água sobe. Então aqui no meio tá tudo... Por isso que sangra muito quando a gente corta sem esperar. Porque a gente fala que, que a carne acalma. Dá um tempinho. Isso. E a gente sente o gosto do sal, da pimenta, do alho e do tomilho. Sente o gosto de tudo. Aqui aqui tá mal passado. Vocês conseguem perceber que tá quase azul, ó, no meio? Azul não. Esse roxinho da carne. Vamos ver se vai dar pra ver aqui no mais, ó. Consegue perceber a diferença? Eu teria passado na prova do MasterChef. Porque ficou perfeito. Tá perfeito. Aquela carne que a gente faz roast beef, que o pessoal chama roast beef, é só grelhadinho fora. A diferença de um pro outro, Rê, vê se você consegue. Agora ó. sim. Ó, Agora isso vi. é mal passado. Isso é mal passado para mais. Porque ele é mais fino. Apesar de ter ficado o mesmo tempo na frigideira, esse é um pouquinho mais fino. Tá. Tá? Perfeito até aí? Perfeito. Essa dá pra comer? Essa dá. Se você quiser, só não pega muito a partinha do meio, que tem muita gordura. Não sei se você come gordura. Eu como, mas tudo bem. Vamos ver. Pode usar a minha faca, viu, Rê? Eu não tenho ciúme dela, não. Agora aqui, vamos falar dos nossos peixes, tá? A mesma coisa que eu vou aguardar esquentar, que eu não posso me precipitar para não errar. Tá? Afasta isso. Se quiser deixar aí para eu depois servir os meninos, não precisa, te atrapalha, não me atrapalha, não. Agora aqui a gente vai esperar, Uma delícia tá quase os dois. pronto. A mesma coisa, eu não uso pimenta no salmão porque eu acho que ficam umas bolinhas pretas que as pessoas às vezes fica feio. As pessoas não entendem que é pimenta, então eu prefiro não usar. Então a gente vai só de sal. Sampiter também? Sampiter também. Tá. A gente vai só de sal mesmo. Espalha o azeite na peça. E tá com a pele o salmão? Tá. Ó, a comida fala, a gente percebe que a frigideira tá quente porque ele faz o barulhinho. A gente empurra aqui para ele encostar todo na frigideira. Começa então com a pele para cima. A gente coloca sempre em contato com a frigideira, que é a temperatura mais perfeita, é a primeira, a parte que a gente quer servir o nosso convidado. Então, para ficar bonita a parte de cima, é a parte que a gente coloca primeiro na frigideira, Perfeito. tá? E outra coisa, Rê, que é bacana falar, a gente não pode colocar, por exemplo, 4 fatias de salmão aqui. Vai juntar água. Porque junta água, baixa a temperatura muito rápido da panela e junta água. Então, no caso da nossa frigideira ali que eu vou pôr o Sampiter, eu vou colocar só um. Só um? É, Mesmo ele sendo fininho? mesmo ele sendo fininho, porque a gente tem uma parte aqui, ó, que é mais grossa, né? O Sampiter, ele tem uma parte que é mais grossinha e uma parte que é mais fininha. Essa parte vai ficar pronta primeiro, essa depois. Mas aqui a gente consegue entregar com a mesma propriedade, com a mesma beleza, não vai atrapalhar não. Aí aqui, ó, a gente também tem que ter paciência, porque tá vendo que o salmão já tá ficando opaco lá embaixo? Sim. Mas ele ainda vai demorar mais lá. um pouquinho. Ele não tá moreno, eu sei que ele não tá moreno ainda, porque faz muito pouco tempo que ele tá encostado na frigideira. Então a gente tem que esperar o opaco subir mais um pouquinho. E quanto mais eu mexo, maior a probabilidade de grudar.
se a minha frigideira não tiver com antiaderente muito bom. E ele começa a esfarelar, acaba com a beleza. E a gente sabe que o salmão ele é rico em ômega 3, né? Isso. Ele é uma gordura do bem. Que aqui, ó, viu como eu tinha posto pouco azeite? Isso Sim. que tá soltando é um pouquinho do ômega 3, é a gordurinha dele. Então, se a frigideira estiver bem quentinha, vai ficar perfeito, tá? Eu quero ver o St. Peter. Olha como diz. Você viu que eu nem mexi, ele Como tá ele solto lá. como ele porque desgrudou facinho. a gente tá aqui esperando. Ai, eu nem tava com vontade de peixe. Passei a ficar Alguém agora. falou pra mim, é frango que tá no prato com esse arrozinho? Eu falei, não, é St. Peter. Posso mostrar? Pode. Tá lindo esse prato. As pessoas acham que ele não grelha. Agora eu fiquei com vontade de comer peixe também. Olha que Toda belezinha. proteína tem açúcar. Toda carne tem açúcar. Então toda carne faz essa reação de Maillard, que é esse marronzinho. Parece frango. Não parece? Tá? Parece. Aí aqui a gente vai fazer a vira do salmão, tá? Tá. Como o salmão ele é uma proteína bem alta, eu vou virar ele aqui, ó. Vou virar pra lá pra mostrar, peraí. Eu vou pôr de lado, ó. Ai, Eu ponho de Bianca. lado e deixo. Mais uma peça, põe de lado e deixa. Nossa, forma uma casquinha homogênea. E a última parte que eu vou colocar na frigideira vai ser a da pele, que vai ficar igual aquele skin. Sabe aquele que a gente come no japonês? Você vai grelhar dos dois ladinhos, a Vou. lateral? Vou. Pra Nossa, ficar aqueles- moreninho, lindão. Então a gente come tudo. A gente come Ele tudo, grelhadinho o salmão. assim, come tudo. Aqui tá pronto, Como você sabe? porque Fica chefe. a proteína do peixe ela é bem delicada. Então, se você consegue enxergar que tem um pouquinho de umidade aqui em cima, Consigo. a Dá água pra que ver. veio de baixo para cima veio aqui. Deixa eu tentar virar para mostrar. Aqui ela tá bem úmida, ó. Uhum. Então eu já sei que a água já veio de baixo para cima e que o ponto tá preto. Então ele fez aquela casquinha crocante e dentro ele tá tenro. Uhum. Nossa, que espetáculo. Esse aqui, Rê, a gente também vendia algumas dezenas no food truck. Eu imaginei. Quando eu perguntei como é que você sabe, food truck. A gente conseguia fazer, a gente tinha uma frigideirona, acho que quase o dobro dessa, e o fogo vivo é mais forte, né? Então a gente fazia 8 por vez, tendo aquela ordem de Servia colocar. com o quê, Bi? Eu servia com risoto milanês, que é o risoto de açafrão com parmesão. Em casa eu posso servir com arroz branco, legumes purê. salteados, Sim, purê. sim. A gente trouxe Cogumelo. hoje, cogumelos. Hoje eu trouxe um purê de couve-flor. Adoro couve-flor. Como que você fez o purê? Só cozinhei a couve-flor com sal e depois processei num processador de alimentos com um pouquinho de manteiga. Não vai nem creme Só de isso? leite, só isso. Nós vamos pôr todas as frigideirinhas uma do lado da outra. Você vai querer empratar? Como é que você vai Eu querer vou fazer? servir, Isso aqui pode sair, Bi? Pode, por favor. São seus, né? São meus, é. Tá. Aqui tá Como que você vai pronto querer também. fazer? Eu vou, Porque eu sei que você tem colocar um- o purê e o aspargos e eu posso pôr o peixe pro fefito, uma porção de salmão. Você vai purê e aspargo? Você trouxe aspargo também? Eu trouxe. Porque eu sei que você gosta de empratar. É, eu gosto. A gente vai se encontrar à mesa, mas Tá, você antes... quer ver eu empratar um? Tá bom. Você escolhe qual. Tá, então depois eu esquento esse aqui um pouquinho Nossa, pra olha o servir purê. vocês. Então é só couve-flor no processador com... Sal e um pouquinho de manteiga. Cozinhei com um pouquinho de sal e depois processei com um pouquinho de manteiga. Amo. E os aspargos, Rê, as pessoas... Tava R$17 Tá aqui. reais o maço. Até que eu não achei caro, já Da vi por mesma 25. forma que eu fiz as carnes, coloca numa frigideira quente com um pouquinho de sal e azeite e vai só salteando. Sem cozinhar. Sem cozinhar, tá? Acho que Temos esse? um prato aqui, pode Ai. ser. Ó. Então, como que a gente faz, né? A gente pode colocar, tem o montinho e a gente pode fazer o puxadinho também. Tem um cabo que tá atrapalhando a beleza do prato. Foi? Aí, vai. O puxadinho. O puxadinho. Aí a gente pode pôr aqui. Como se fosse uma vírgula, Como o se fosse puxadinho. isso. Aí. Nossa, E que um delícia. fiozinho de azeite, se a gente Eu quiser. pego azeite pra você. Não, você vai fazer do jeitinho que você quer, Bi.
Se for salmão, a mesma coisa, só que no lugar da carne põe um salmãozinho. Isso. A gente pode pôr aqui o alhinho para dar um chunk. Nossa, deu. Põe aqui o tomilhozinho também. Maravilhoso. Maravilhoso. Bonito, né? Uma pintura. Tá bom. Parabéns, Obrigada. desde já. Você tá diferente, eu não sei se o turbante puxou, você fez um esse é gatinho. novo. Então, os meninos fizeram Fez um gatinho. ficou uma belezinha. Aí depois as pessoas não me reconhecem na rua, porque aqui é tanta mudança. Quando vê na rua sem tudo isso, fala, não. Tem certeza? Sem a produção nem eu me reconheço, pra ser bem sincera. Então tá bom, então tô mais tranquila. Parabéns, muito obrigada pela aula. Nos encontramos à mesa. Combinado. O que você servir tá bom. Fechou. Obrigada, meu Até amor. já. Então, Fefito, salmãozinho. E São Peter. Os dois. Tem de tudo, ó. Gente, tem de tudo. Ela colocou um de cada pra nós, seria pra nós provar. Eu adoro St. Peter. É um festivalzinho caprichado. Eu sou da época que St. Peter chamava pescada, né? Tilápia. Tilápia, verdade. Eu achei que você ia dizer que São Bom Peter apetite. chamava São Pedro. Eu tava muito esperando essa piada de tiazona pra você. Olha. Ai, Pepito. E olha como ele fica. Dá até pra fazer dobradinho, molhadinho. Nossa, é coisa tá muito mais. fofinho. Cabecinha. Ai, Entrou a desculpa, eu tava super vendo Eu vi. Vamos virar assim, ó. Entrou a Ó, cabecinha. olha aqui. Eu que nem tava com vontade de peixe quando eu vi Tá bonito mesmo. fazer, fiquei com vontade. Inclusive, vou começar pelo São E Peter. esse salmão... Mas eu vou te dizer que o salmão lindo, tá hein? lindo, douradinho. E Foi no o São São Peter também, Peter. mas eu tô muito Também vou curioso por começar esse São purê, Peter. gente. Eu nunca comi um purê de couve-flor. Também Não? Não? Ai, que delícia, St. Peter. Low carb. É, Maravilhoso. Vamos ver. low carb mesmo. Nossa, Esse esse direto. low carb. O que é esse? Ai, porque tem poucos carboidratos. A doutora Maite que ensina pra gente. Carboidrato de baixa absorção. Gente, esse São Peter, um peixe baratinho, Verdade. que fica com igualzinho de restaurante. E não tem espinha, o que é E maravilhoso. é prático, né? Não é? Nossa. Que é ruim que quando você... Eu não gosto quando você tá comendo e faz assim, ó. tudo. E tira. E tira espinha, Ah, né? não, é complicado. Eu não gosto. Espinho no Você peixe põe é qual? No complicado. São O Peter? São Peter, tá Eu vou no tudo. salmão Já agora. fui no purê também, gostei, hein? Tá bom. Eu vou no da minha. Ai, o salmão. Olha, gente, sai em lascas. Tem que ser molhadinho Gente, dentro olha também. isso aqui também. Nossa, o meu saiu um cubão. Amo. Vocês tratem de falar fofoca, Que salmão delicado. porque a gente vai matar esse prato. Nossa, vamos falar qualquer fofoca, pode falar até mentira. Nossa. Ah, e a Incrível. pele. Vamos ver como ficou a pele. Ó, diz que dá pra comer. Vamos comer a pele. E você falou, né, Bia, uma coisa interessante. Pelo menos no filé mignon eu reparei. Que nós põe o sal depois, né? Não põe antes, né? Tem que colocar, na hora que for levar na frigideira, alguns chefes até colocam o sal depois que faz. Tem Depois de alguns frito. churrasqueiros que tem essa técnica. Porque a carne salgada, a carne seca nada mais é do que o quê? Uma carne que você põe bastante sal Sim. e que tira toda a umidade da carne para ela durar mais tempo. Entendi. Então o sal, ele faz esse papel de tirar a água das coisas. Sei. Nas células, né? Exatamente, ele faz aquilo para equilibrar a célula, ele joga a água para fora. Então você acaba tendo uma proteína seca. Nossa, tá bom demais. Bi. Olha, não sei dizer qual é o melhor. Eu provei os três também. Eu sou mais carnívora. Eu diria que é o filé mignon, mas eu tô aí, salmão também. Eu achei o salmão super levinho, delicado. O São Peter tá um São absurdo. Pedro também tá E maravilhoso. as pessoas tendem a imaginar que quando você tempera demais o alimento é que ele fica gostoso. Na realidade, eu penso que é o contrário. Quando você tem só a delicadeza do sal, você tira daquele alimento o melhor que ele tem nele. O sabor do O sabor salmão, do do São salmão. Peter. É. Nossa, gente, de verdade. Nossa, tá muito difícil. Tá. Tá muito complicada aqui a nossa vida. É verdade. É complicado pro lado bom, né? Ainda bem que não tem que escolher. É verdade. Inclusive em casa pode fazer assim. Faz o salmão, faz o São Peter. Pode. Comer mais Trio peixe, de carne né? de Bianca Isso. Fola. É isso aí. Olha, esse Tem um purezinho complemento à fofoquinha que a gente contou, que eu Oba. esqueci de dizer, que é um complemento importante. também. Qual é? A Tatá, eu brinquei, né, gente, que a Tatá e a Letícia Colim meiaram a festa, pelo amor de Deus. Teve gente que acreditou que eu estava insinuando que elas estavam ali economizando. Piada, gente. A gente também se diverte. As duas reverteram toda a grana e as doações da festa do chá de bebê para instituições de caridade. Então, olha que iniciativa muito legal das duas. Os famosinhos lá contribuíam e doaram para instituições de caridade. E no fim das contas, aliás, tem uma outra pessoa fazendo isso. Como virou notícia já, porque como ela é minha amiga, né, a gente guarda segredo.
Agora que já virou notícia, já vou contar também. A Titi Miller, minha amiga, vai casar com o Tomás Bertoni, lá da Scalene, uma banda mara. E aí, todos os presentes são doados em dinheiro para a Casa 1. Então, assim, Ótimo. quem quer dar um presente para Titi Miller, mesmo não indo no casamento, vai lá nas redes sociais dela, acha o link de uma vaquinha, e aí todo mundo pode doar, e aí ela doa para Casa 1, que é aquele abrigo que recebe LGBTs que são expulsos de casa, que estão sem trabalho, que não têm onde morar, basicamente por serem quem são. Ai, que bom que tem gente famosa usando a imagem para fazer o bem, né? Com certeza. Legal. O aspargo eu já comi. Não vai dar pra fazer mais pedaço com aspargo. Eu vou fazer com a carne. Você quer que eu faça mais um pedaço com o quê? Tá tudo delícia. Ah, pode escolher. Carninha. Vou fazer com a carninha. Olha, parabéns, Julinha. Todos os grelhados maravilhosos com essa técnica infalível da Bianca Folla. O sabor é sensacional. Quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Bianca, essa segunda-feira ganhou cor, ganhou sabor, ganhou alegria, ganhou Verdade. um cardápio diversificado. Tudo delícia com essa técnica. Lembra os 4 pontos básicos? A gente vai disponibilizar nas nossas redes, Isso. mas são 4 pontos básicos que servem para o salmão, para o St. Peter e para a carne. A carne. Seja ela que carne for. Isso. Ela fez aqui o bife de costela e o filé. 4 dicas infalíveis. O sabor é inigualável. Parece de restaurante, igualzinho. Bianca Folla tem um site que se chama achefemcasa.com.br. O Insta da Bianca é @achefemcasa, tudo junto. E o telefone dela é 99428-3111. 99428-3111. Isso. Pode ligar, pode chamar pelo Pode me Insta. chamar no direct. A gente é especializada em fazer eventos personalizados. Então, você precisando de um evento para 2 pessoas, 6, 20, 50, fale comigo que Que eu seria vou um te... evento para 2 pessoas, Bianca é um Folla? jantar a 2. Ah, É muito legal, normalmente é presente de uma das partes para outra parte, então sempre é uma surpresa para quem recebe, é muito legal. E hoje eu queria mandar um beijo para dona Cleusa, que é nossa fã e que pediu para que a gente mandasse um beijo para ela. Um beijo, dona Cleusa. Um beijo, dona Cleusa. Para os Cleusa. meninos do meu açougue lá que me servem lá no bairro, que fazem essas carnes Eles arrasam. fresquinhas para mim, o Joaquim, obrigada. E por último, para o pessoal do fã-clube do Gazeta, que a gente presenteou com uma xícara que todos nós autografamos, eles pediram para agradecer também. Quem agradece somos nós. Quem agradece somos nós. tô Você lembra chateado quem que ganhou? não tava no dia da xícara. Foi a dona Valdiva. Já tá na casa dela, ela já recebeu, já mandei pelos Manda uma pelos foto, correios. dona Valdiva. É Valdiva? Valdiva, isso. Com a caneca. Linda caneca.